Um comício nazi no coração da Alemanha. O filme a cores revela o teatro do fascismo. Estas imagens vividas captam a emoção de um povo que aguarda para ver o seu líder, Adolf Hitler. Durante estes anos do regime nazi, Ruth Andreas Friedrich escreveu um diário, um testemunho desta adoração ao Führer. Estavam todos tão entusiasmados e felizes. De repente elevou-se uma onda de Heils, de saudações, que se intensificou cada vez mais na nossa direção. Vem aí o Führer, gritaram alguns dos presentes em êxtase, e os braços erguidos agitaram-se numa tentativa de vislumbrar Hitler. Hitler encontrava-se no poder há 4 anos e as suas tropas já combatiam na Europa. Guerra civil em Espanha. Um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra em que os aviões alvejavam civis. Uma guerra de tecnologia e terrores, atrocidade maciça e morte indiscriminada. Forças voluntárias alemãs lutavam ao lado do exército fascista de Franco para derrubarem o governo republicano eleito. Entre eles encontrava-se Klaus Köhler, de Hamburgo. Espanha, que belo país. Orgulho-me de te ajudar a libertar-te das hordas vermelhas para que possas combater ao lado da Alemanha e Itália contra o bolchevismo que corrói os alicerces da Europa. De todo o mundo surgiam voluntários para defender o governo republicano e derrotar o fascismo. Um deles era o comunista galês Bill Painter. É ao vermos tudo isto que compreendemos o que é a guerra. É aqui que sentimos a terrível ameaça à França e povo britânico se os fascistas não forem imediatamente esmagados. Em 1939, Franco e os seus aliados fascistas eram os vencedores. As democracias americana e britânica não tinham interferido. Perdera-se uma oportunidade de desafiar o fascismo. Pairava a ameaça de uma nova ordem mundial. Enquanto a guerra graçava em Espanha, a Grã-Bretanha celebrava a monarquia, o país e o império com a coroação de Jorge VI. Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this. A reação das pessoas à coroação foi registada numa sondagem à opinião pública. O cortejo começa a passar. Surpreende-me de ter um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Adorei o espetáculo dos soldados em frente da abadia. Nunca tinha visto nada de semelhante. The State Coach, surely the most beautiful vehicle in all the world. It crosses Trafalgar Square and 100,000 faces are turned towards it. And 100,000 throats voice their loyalty. Encheram-se-me os olhos de lágrimas quando vi a escolta montada de partes do mundo tão distantes, os indianos, os australianos. Emocionou-me pensar que a influência britânica chegasse tão longe. É a última coroação a que vou assistir. Tenho 77 anos, servi a monarquia durante 30 anos e não mudaria nada. É o melhor país do mundo. Fiquei irritada com a decoração em vermelho, branco e azul. Mas surpreendeu-me a forma como reagia à atmosfera de multidão e às aclamações. Senti um orgulho e emoção arrebatadores por pertencer ao Império, o que na vida normal e com as minhas tendências políticas é exatamente o contrário. Damos-nos conta de como tudo isto é perigoso. As crenças e convicções de uma vida podem facilmente ser postas de parte. É uma arma demasiado poderosa para estar nas mãos dos que, nesta altura, detêm o poder neste país. Abalados pela carnificina da Primeira Guerra Mundial, os políticos ingleses ansiavam por evitar novos conflitos, assim como por descobrir se o líder alemão era a pessoa com quem pudessem negociar.
No ano anterior à coroação, David Lloyd George, primeiro-ministro britânico durante a Primeira Grande Guerra, foi convidado a encontrar-se com Adolf Hitler. O seu assessor, Thomas Jones, registou a visita no seu diário. Às 4h45 saímos do grande hotel para a casa de campo do Führer, subindo a montanha em carros robustos. Foi ele próprio que nos recebeu ao cimo da escada, de cabeça descoberta, apertando a mão a cada um de nós. O encontro teve lugar no refúgio de Hitler na montanha, a Berghof. Eram provavelmente 5h30 quando nos sentámos num círculo amplo de poltronas baixas para tomarmos chá, café, fatias de presunto e metades de ovos cozidos. O Führer comeu o que pareciam ser tostas e bolachas com manteiga, mas em pouca quantidade. Vários membros do grupo tinham trazido fotografias que Hitler autografou. Lloyd George ficou tão impressionado com o chanceler alemão que no regresso à Inglaterra escreveu um artigo para o Daily Express. Conheço agora o famoso líder alemão e também algo da grande mudança por ele efetuada. É indubitável que conseguiu uma maravilhosa transformação no espírito do povo, na sua atitude uns para com os outros e na sua perspectiva social e económica. É uma Alemanha mais feliz. O que Hitler disse em Nuremberg é verdade. Os alemães resistirão até à morte a qualquer invasão do seu país, mas não desejam mais invadir outras nações. É uma pessoa adorável e excepcionalmente bonita. Sempre o imaginei um homem alto, mas não é. Apesar dele ser magro, a rainha é mais baixa. Pareciam pigmeus ao lado dos Roosevelt. Não sei que impressão o rei e a rainha levaram de nós, mas foram muito bem acolhidos pela imprensa. Na opinião dos monarcas, a visita foi bem sucedida, mas duvido que haja cedências da nossa parte em relação a um possível envolvimento nos assuntos estrangeiros. Em 1939, a Alemanha nazi estava forte e confiante. Hitler tinha anexado a Áustria e conquistado território à Checoslováquia. Munique, um festival para celebrar a cultura alemã, filmado por um operador de câmara amador e presenciado por Josefa Hamann, então uma jovem de 18 anos. Nestas ocasiões festivas, o tempo está sempre bonito. As pessoas chamam-lhe o tempo de Hitler. É incrível como a cidade resplandecia. Não olharam a despesas para a decorar. Uma mãe grávida sentiu-se impelida para escrever uma carta ao filho ainda por nascer. Isto é como uma segunda primavera para a Alemanha. O Führer está a conseguir coisas grandiosas, coisas que ninguém ousava julgar possíveis. O Tratado de Versalhes foi abolido e a Áustria voltou para o Reich. A Alemanha prospera a olhos vistos. Após anos de desemprego, as pessoas trabalham de novo. Todos ganham bem e a nossa indústria está cada vez mais forte. São tempos históricos para o nosso Reich, meu filho. Um jovem de 15 anos, membro da juventude hitleriana, escreveu para os seus tios em Inglaterra. Caros Olive e Alfred, não vos tenho escrito porque têm acontecido demasiadas coisas interessantes na Alemanha. Há 2 semanas vi Hitler. Impressionou-me bastante. Lutaremos e morreremos por ele e pelo nosso país. Muitos cumprimentos do vosso Hans Ulrich e Heil Hitler. Durante anos, os nazis tinham perseguido os seus inimigos, especialmente os judeus alemães. Werner Lehmann escreveu a um amigo nos Estados Unidos apoiando a política nazi. Caro Howard, como é que estão a combater os judeus no vosso país? Finalmente, este ano livramos-nos deles. Foi uma alegria, pois estavam a prejudicar e a contaminar o nosso povo. Mergulharam-nos no desemprego e miséria financeira. É por isso que apoiamos o nosso Führer e a forma como lida com os judeus. Vocês ainda albergam demasiados no vosso país, razão pela qual têm tantos desempregados. Sinto pena de vós. Agora temos uma vida maravilhosa e tranquila. Já nenhum judeu pode perturbar o nosso povo.
Daqui, da grandiosa Alemanha, desejo-te tudo do melhor. Teu amigo dedicado, Werner. A Parada Desportiva Anual em Moscovo, um dos primeiros filmes coloridos feitos na União Soviética. O país encontrava-se completamente sob o domínio de Stalin. Este é o diário de Andrei Arzilovsky. As imagens dos nossos líderes são agora exibidas como costumavam ser os ícones. Uma fotografia redonda, emoldurada e presa a um mastro. Muito conveniente. Levanta-se ao ombro e pronto. Exatamente como era hábito fazer nas festas religiosas. Na altura tinham os seus ativistas. Agora nós temos os nossos. Caminhos diferentes, mas o mesmo absurdo de sempre. As paradas mascaravam a realidade da vida soviética. A fome tinha dizimado 6 milhões de pessoas. A polícia secreta fazia prisões em massa, incluindo muitos oficiais do Exército Vermelho. O trabalhador ferroviário Yevdokin Nikolaev testemunhou estes factos. Graçam o terror e a violência. Ouço falar constantemente em prisões e buscas que ocorrem à minha volta. Os tribunais transbordam de pessoas levadas a julgamento por ações que antes teriam sido encorajadas. Todos têm demasiado medo de pensar, quanto mais falar, na fome e escravatura horrendas a que estão submetidos. O diário de Yevdokin Nikolaev foi usado como prova contra ele. Acabou por ser executado. Durante estes anos de terror anteriores à guerra, as limpezas de Stalin fizeram mais de 700 mil vítimas. Os filmes domésticos da amante de Hitler, Eva Braun, revelam o círculo de amigos íntimos do Führer. Aqui, nas montanhas, Hitler refletia e conspirava. No verão de 1939, decidiu invadir a Polónia, mas tinha de se certificar de que a União Soviética não defenderia os polacos, aliada à Grã-Bretanha e França. No dia 23 de agosto, Hitler fez um pacto com Stalin. O ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, anotou a sensacional notícia no seu diário. Ontem foi anunciado um pacto de não agressão em Moscovo. Foi uma grande sensação mundial. O equilíbrio de todo o poderio europeu ficou abalado. Londres e Paris não acreditam. O Führer deu um golpe de mestre. Vamos ver como vai reagir o mundo a esta cortina de fumo. O pacto de Hitler com Stalin continha uma cláusula secreta, um acordo para partilhar a Europa Oriental. Uma semana mais tarde, no dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polónia. A Grã-Bretanha entrou na guerra. É incrível, mas é verdade. Às 11h15, Mr. Chamberlain falou. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. Disse que o governo de Sua Majestade tinha enviado um ultimato a Hitler exigindo que retirasse as suas tropas da Polónia. Não tinha obtido resposta e o prazo a expirar às 11 horas. Estávamos em guerra com a Alemanha. This country is at war with Germany. Vieram-nos as lágrimas aos olhos. Rapazes vestidos de caqui por todo o lado. A evacuação rápida de 3 milhões de crianças e inválidos das cidades. Tudo isto chegou até nós, um povo supostamente civilizado.
Varsóvia foi bombardeada. Tanques e aviões alemães foram abatidos e a guerra avassala uma vez mais o nosso mundo. A 27 de setembro, a Alemanha tinha conquistado a Polónia. O professor Chaim Kaplan presenciou a queda do seu país. A bela Varsóvia foi destruída, qual Sodoma e Gomorra. Há ruas que foram simplesmente apagadas da face da terra. No meio das ruínas, jazem milhares de cadáveres. Hitler voltava agora a sua atenção para o Ocidente. No deflagrar da guerra, a Inglaterra preparava-se para o pior. Uma escola em Hove, no Sussex. As crianças treinam para um eventual ataque aéreo. Nos meses que seguiram, tudo parecia muito tranquilo para uma guerra. Mas Vivienne Hall era uma estenógrafa de Putney. Esta guerra ainda parece estar longe de nós. As noites e dias calmos, em contraste com os esperados ataques aéreos constantes, deixam-nos perplexos. Mas estamos certos de que mais cedo ou mais tarde virão. Todos aguardamos que os céus se encham de centenas de aviões que lançarão fogo, gases e morte sobre nós. Mas o fogo, gases e morte não surgiam. Cansadas de normas, regulamentos e rotinas, as pessoas começavam a chamar-lhe guerra maçadora, falsa guerra. Passou mais um mês. As notícias pouco variam. Continuamos a aguardar as grandes coisas que hão de acontecer e que, por incrível que pareça, ainda não aconteceram. Depois de todos estes meses, começamos a ficar um pouco cansados. A vida é tão sem sentido que nem vale a pena esforçarmos-nos para sermos bem-sucedidos, pois isso parece não nos levar a lado nenhum. Então, no dia 10 de maio de 1940, tropas alemãs irromperam pela França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. A Dinamarca e a Noruega já haviam caído. As tropas britânicas retiravam em França. O sargento Paxton combateu com a infantaria ligeira de Durham. 7 da manhã. Os alemães surgiram não se sabe de onde. Apanharam-nos de surpresa. Começámos a lutar em campo aberto e demos o nosso melhor. Desta vez perdemos. Eles estão a mandar tudo o que têm para cima de nós. O soldado de infantaria francês Gustave Folcher era filho de um agricultor do Languedoc. Marchámos pelas montanhas durante algum tempo. De vez em quando víamos alguns veículos, caminhonetas de provisões e caminhões de artilharia que tinham sido bombardeados. Aqui e ali cavalos ventrados que haviam sido atingidos. Alguns ainda não estavam mortos e soltavam gemidos queixosos quando passávamos. A Blitzkrieg consumiu a Europa. Este é o diário de Hans Perels, um jovem alemão de 22 anos. De manhã revistámos casas. A população daqui tem medo de nós, os bárbaros. Uma mulher lançou-se aos meus pés implorando-me que não matasse os filhos. O meu francês entrecortado disse-lhe que apenas procurávamos armas, mas ela não acreditou. Continuou a chorar e a suplicar.
Enquanto retirava, Gustave Folcher presenciava a queda da França. Os civis juntam os seus magros haveres. É triste e destroça-me o coração. Pobre gente. Abandona os seus lares, gado, criação, tudo o que prosperava e lhes dava prazer na vida. As crianças parecem surpreendidas sem compreenderem ainda tudo o que está a acontecer. O dia chega ao fim e os refugiados continuam a passar por nós em todo o tipo de transportes. Não tardou que Folcher fosse capturado. Agora éramos prisioneiros e uma nova vida ia começar. Para nós a guerra acabara. Por volta do meio-dia fizeram-nos formar uma coluna de 3 e caminhar pela estrada. A marcha era muito difícil. De súbito lembrámos-nos que não comíamos há muito tempo. Se ao menos pudéssemos beber alguma coisa, mas era impossível. The British Expeditionary Force, with their French allies, are fighting a desperate battle in the northern zone of the Western Front. They have withdrawn some miles towards the coast, a movement which has been carried out in... No dia 20 de maio, o sargento Paxton também foi feito prisioneiro. The Allied forces have not lost cohesion, and their morale is high. Estou farto disto tudo. Não me custava nada escapar. Era uma solução rápida desde que ele atirasse a matar. Acho que não devo pensar assim e tenho de continuar. Isto não pode durar para sempre. No final de maio de 1940, os aliados foram derrotados em França. 300 mil soldados exaustos tinham avançado sobre a praia de Dunkerque. Entre eles, encontrava-se o capitão Bell MacDonald. Sentámos-nos na praia. Parecia não existir organização alguma. Os meus nervos estavam em farrapos. Éramos constantemente bombardeados. O alvo era o porto. Fumos e chamas elevavam-se no céu, uma vasta nuvem negra pairava sobre a cidade. Oh, o terror dessas horas na praia, estendidos na areia, a ouvir o ruído dos bombardeiros e o rebentar dos explosivos. Nunca esquecerei esses 15 minutos em que embarcámos. Uma eternidade. Mas finalmente afastámo-nos. Os cabos foram cortados, as escadas soltas, e com uma grande onda de proa, largávamos rumo a Dover. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends... Com a Grã-Bretanha sozinha, Nellie Carver e Joanne Wilders registaram o sentimento geral. 17 de junho. A França pediu um armistício. E agora? A sensação predominante é de alívio. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Agora sabemos em que pé estamos. Tenho a certeza absoluta de que conseguimos sair-nos melhor sozinhos. Decepcionaram-nos muitas e muitas vezes. Podemos prosseguir a nossa tarefa. Suponho que vão sitiar a nossa pequena ilha. Depois de tanta preocupação, sinto-me tranquila. Let us therefore brace ourselves. Agora temos de pôr em prática o grande discurso de Mr. Churchill. O inimigo encontra-se às portas de Inglaterra ostentando as suas horrendas suásticas. That if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. É chegada a hora. Eis que chega Churchill. Este líder bastante invulgar foi observado de perto pelo seu secretário John Colville.
cerca das 10 horas subi ao quarto do primeiro-ministro. Estava deitado, de roupão vermelho, a fumar um charuto e a ditar a Mrs. Hill, sentada aos pés da cama com uma máquina de escrever. Nelson, o gato preto, encontrava-se junto dele, preguiçoso, e de vez em quando Winston olhava-o com afeto e dizia: "Meu bichano." Este era um líder cujas ações simbolizavam o espírito britânico. O primeiro-ministro faz o sinal da vitória com 2 dedos, apesar das repetidas exposições que lhe foram feitas de que este gesto tem outro significado. Para resistir a uma esperada invasão nazi, foi criada uma nova força de defesa. Menos divertidos eram os regulamentos e intromissões. De Ponders End, Londres, chega-nos o testemunho de Maud Seeley. Temos sofrido uma campanha de silêncio e temos sido ameaçados com castigos tão horríveis por conversarmos que receamos falar. Surgiu a ideia de silenciar a imprensa, mas é claro que isto em Inglaterra não resulta. Nós lutamos pela liberdade. Depois começou o racionamento. 30 gramas de chá por semana. Como somos uma família de 6, é suficiente. Não podemos comprar. Começou então o bombardeamento das cidades britânicas, o Blitz. Em Londres, a jornalista Phyllis Warner registou a sua reação a esta guerra vinda dos céus. A cerca de 1 hora ouvi pela primeira vez o som de um bombardeiro a aproximar-se. Um ruído fantástico, semelhante ao apito de um comboio, cada vez mais próximo. E depois o estrondo retumbante a ecoar pela terra. Durante a noite, em intervalos regulares, ouvimos o mesmo som horrível. E de cada vez, enquanto sustínhamos a respiração aliviados por termos escapado, sabíamos que outro qualquer local tinha sido atingido pelo horror e pela agonia. (15 de setembro). As manhãs estão maravilhosas. É um triunfo acordar viva, ver o sol brilhar e ter todo um dia à minha frente. O supremo horror é ser-se enterrado vivo. Já foram retiradas pessoas ao fim de 4 dias e deve haver muitas que continuam soterradas. 8 de outubro. A noite passada foi péssima. Foi lançada qualquer coisa que fez tremer o chão debaixo de nós. Os danos foram colossais. Viam-se braços e pernas espalhados pelas ruas circundantes. Que simpáticos, os nazis. (12 de novembro). Não há dúvida de que, se consegue resistir ao primeiro mês de bombardeamentos, consegue-se resistir indefinidamente. Na primeira semana teria fugido, se pudesse. Agora não queria estar, senão em Londres. No período de bombardeamento mais intenso, entre setembro de 1940 e maio de 1941, morreram 40 mil pessoas e mais de 2 milhões de casas foram destruídas. Terminara a fase pior do Blitz, mas nos anos que se seguiram ainda ocorreriam ataques da Luftwaffe. Este raid em pleno dia, que atingiu 2 autocarros em Bristol, foi filmado pelo cineasta amador Ray Lawrence. Mas na primavera de 1941, a Batalha de Inglaterra tinha sido vencida. Os planos para a invasão alemã foram adiados. Hitler preparou-se para uma nova guerra. A investida sobre a União Soviética, o terror no leste.
Na primavera de 1941, Hitler decidiu quebrar o pacto com Stalin. Sob o nome de código Operação Barbarossa, planeou a invasão da União Soviética. A estratégia de genocídio do Führer foi registada no diário do seu chefe de Estado-Maior, o general Franz Halder. Reunião com o Führer. Fala da Operação Barbarossa. Diz que devemos esquecer a ideia de camaradagem militar. Esta é uma guerra de extermínio. A luta será diferente da travada ao oeste. No leste, a dureza de agora significa brandura no futuro. Os líderes têm de se sacrificar e ultrapassar os escrúpulos. 3 milhões de homens começaram a avançar para leste. Adolf Goertz, um jovem de 21 anos de Colónia, escreveu sobre a situação confusa. 6 de junho de 1941. Ouvem-se muitos boatos. Sente-se que algo de importante vai acontecer. Há semanas que comboios militares se dirigem dia e noite para leste. Por que estão todas estas forças a ser levadas para lá? Temos um tratado com os russos. Não devíamos estar a combater a Grã-Bretanha? Não devíamos estar a aniquilar os soldados ingleses? Na véspera da Operação Barbarossa, os oficiais brindaram à maior força invasora da história. No dia 22 de junho, Adolf Goertz ouviu dizer que as tropas alemãs tinham atravessado a fronteira. De início não acreditamos. Heinz irrompeu pelo nosso quarto e gritou: "Guerra, estamos em guerra com a Rússia." Agora o conflito começou mesmo, mas todos pensam que dentro de 4 semanas estará tudo acabado. O Führer deve saber o que está a fazer. Em Leningrado, a estudante Helena Seriabina ouviu o ministro dos Negócios Estrangeiros soviético Molotov falar na rádio. Molotov fala depressa, como se tivesse dificuldade em respirar. O seu apelo encorajador soou completamente fora de propósito. Imediatamente senti como se um monstro, lento e ameaçador, estivesse a aproximar-se, assustando todos à sua passagem. Mais de 3.000 tanques atacaram em 3 frentes, estendendo-se por quase 1.600 quilómetros do Báltico ao Mar Negro. No dia 28 de junho, o soldado soviético Alexander Golikov escreveu à mulher: Querida Tonetchka, não sei se alguma vez lerás estas palavras, mas tenho a certeza que esta é a minha última carta. Estamos em luta. Uma luta acesa e mortal. O nosso tanque foi atingido. Os fascistas estão à nossa volta. A rua Ostrovsky encontra-se pejada de cadáveres. Parecem grandes lagartos imóveis. Está um calor insuportável e tenho muita sede. Olho o teu retrato sobre os meus joelhos. Contemplo os teus olhos azuis cristalinos. Não chores. Provavelmente não visitarás a minha sepultura. Terei uma sepultura? No dia em que escreveu esta carta, Alexander Golikov foi morto. Os alemães avançaram rapidamente, cerca de 65 km por dia, capturando vastas áreas da União Soviética. Arkady Pervensiev era correspondente de guerra russo. Cada dia está repleto de tragédia humana e russa. A guerra continua dramática e cruel. Caíram Smolensk, Bessarabia, Tiraspol, Zitomir, Minsk, Riga, Orsha, Bobruisk, Novograd, Volensky, Kamenetsk, Podolsky e muitas outras. Caíram todas. A Ucrânia está em chamas. A Bielorrússia é consumida pelo fogo. A devastação da guerra aproxima-se da Rússia Central. Mais de 3 milhões de militares soviéticos foram capturados.
o soldado alemão Benno Zizer presenciou o trágico desfile. De súbito vimos um crocodilo enorme, castanho, arrastando-se lentamente pela estrada na nossa direção. Dele partia um zumbido reprimido semelhante ao de uma colmeia. Prisioneiros de guerra, russos. Afastámos-nos rapidamente da nuvem fétida que os envolvia. Depois, o que vimos petrificou-nos e esquecemos a nossa náusea. Eram realmente seres humanos? Estas figuras cinzentas acastanhadas, estas sombras que cambaleavam em direção a nós? Formas móveis ofegantes, criaturas a quem apenas um último resquício de vontade de viver permitia caminhar. Toda a miséria do mundo parecia estar concentrada aqui. A brutalidade dos combates e anos de propaganda tinham criado um ódio e desprezo tais que a matança de prisioneiros era tolerada. Hugo Lapp, de 21 anos, era artilheiro no grupo Panzer 23. Querida mãe, sempre que olho para o rosto dos prisioneiros russos e vejo a baixeza da escumalha asiática, mais me convenço que esta guerra é necessária para garantir a sobrevivência da nossa pátria e cultura. Muitas vezes não temos tempo para levar prisioneiros e, a fim de que não nos ataquem pelas costas, matamos-los logo ali. Isto exige nervos de aço. Um dos nossos rapazes não conseguiu suportar mais e suicidou-se. Deixa mulher, pais e 2 filhos. É tudo. Até breve. O seu muito e sempre dedicado filho mais novo. Em 6 meses, morreram 600.000 prisioneiros de guerra soviéticos. Em agosto de 1941, Hitler visitou a Frente Oriental. Eufórico com as vitórias alemãs, a visão de um Reich de 1000 anos, uma nova ordem mundial, continuava bem nítida na mente do Führer. Os tanques alemães aproximavam-se de Moscovo. Na capital soviética temia-se o colapso total. O coronel alemão Kress partilhava a confiança do Führer. Setembro de 1941. Não precisamos nos apressar em invadir Moscovo. O facto dos russos estarem a mandar cada vez mais tropas contra nós não nos afeta. Tomaremos Moscovo quando quisermos. Mas os alemães começavam a respeitar o inimigo. Os russos são muito firmes na defesa e particularmente habilidosos na construção de fortificações. Não podemos negar a coragem dos bolcheviques e o seu desprezo pela morte. Nunca nos confrontamos com um adversário assim. Em dezembro de 1941, os alemães ainda não tinham capturado Moscovo. Seguir-se-iam muitos anos de morte e tragédia. Então, os Estados Unidos entraram na guerra. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Depois do presidente Roosevelt ter falado à nação, George Rademacher, da Marinha Americana, escreveu no seu diário: Finalmente aconteceu. O Japão bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e a cidade de Honolulu. Houve algumas notícias curtas na rádio. A opinião geral é de que esta tarde todo o mundo estará em guerra. Um conflito europeu transformara-se numa guerra mundial.